Estamos então no mês de novembro. No início do mês de novembro nós celebramos então Dia de Todos os Santos, dia 1º, que essa solenidade é transferida para o domingo, quando não cai no domingo. Então, Dia de Todos os Santos, dia de agradecer a Deus por todos os santos que nos auxiliam na nossa caminhada, na nossa luta pela salvação, pela vida eterna. Nossa luta contra o pecado, nossa luta contra as trevas, contra os espíritos maus espalhados nos ares, na nossa luta, meus irmãos, nas nossas lutas para entrar na vida eterna, no reino de Deus. Quem são esses que ficarão de pé, com vestes, o coração e a alma lavados pelo sangue do Cordeiro, de vestes brancas, diante do Senhor no julgamento final? São os santos. São esses. A igreja celebra então os santos e nos convida e reaviva a nossa lembrança. A nossa grande vocação desse mundo é a santidade. Deus nos chama à santidade e forma a igreja, e nos dá a igreja, e nos torna a igreja para sermos a comunidade dos santos, para fazermos a parte da comunidade dos santos, para fazermos a parte do seu reino nesse mundo, mas para nos planificar na vida eterna. Agradecemos a Deus e pedimos a força e a graça para a nossa caminhada de santificação e de salvação. No dia seguinte, dia 2, nós rezamos pelos nossos falecidos fiéis defuntos, os fiéis defuntos, homens e mulheres que viveram o amor, que viveram a fé em Deus, mas que levaram seus pecados ainda desse mundo e que precisam das nossas orações. São também, meus irmãos, destinados à santidade. Celebramos então nesses 2 grandes dias, dias 1º e 2 de novembro, que celebramos nessa liturgia, né, de domingo, a santidade para a qual nós somos chamados, e o desejo, o pedido e a súplica a Deus para que nos santifique, para nos dê força, para que Ele nos dê força para vencermos todas as dificuldades e permanecermos fiéis e de pé diante do Filho do Homem. Coração e almas lavados pelo sangue do Cordeiro, purificados e santificados. Para isso, Jesus nos dá a sua palavra, o seu evangelho, os seus mandamentos, e de modo muito especial, nessa liturgia do dia de Todos os Santos, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa do que é certo, por causa da verdade, por causa da justiça. Deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que forem perseguidos, injuriados, xingados por causa de Jesus, por causa do Evangelho, por causa do reino dos céus, injustamente forem injuriados e perseguidos e até mortos, diante das mentiras do mundo que nos acusa por causa do reino dos céus, por causa de Jesus. Grande será a nossa recompensa nos céus, porque foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de nós, os santos que viveram antes de nós. Todos os santos foram perseguidos por esse mundo. Todos os santos foram perseguidos pelos maus, pelo demônio, pelos seus filhos, pelos seus discípulos. Todos os santos foram perseguidos, e nós também seremos, se permanecermos, se perseverarmos na santidade. Seremos perseguidos nesse mundo, seremos humilhados e até mortos, mas grande será a nossa recompensa nos céus. É por essa recompensa, pelo reino dos céus que nós vivemos. É o reino dos céus, é o amor aos céus, é o amor a Deus, é o amor à vida eterna, é o amor ao reino de Deus que nos move, meus irmãos, e nos dá coragem. Sejamos corajosos, sejamos santos, sejamos de Deus, sejamos de Cristo, sejamos da igreja, sejamos discípulos e amigos de Jesus, sejamos verdadeiros filhos de Deus, sejamos santos, filhos da Virgem Maria. Seja como for, esse mundo não tem nada melhor do que Deus. Esse mundo não tem nada melhor do que o reino dos céus. Esse mundo não tem nada melhor do que a vida eterna junto de Deus. Esse mundo não tem nada melhor, meus irmãos, do que contemplar a face de Deus na eternidade. Isso vale a vida, isso vale o sangue, isso vale tudo,
o que nós pudermos passar nesse mundo. Sede santos, porque o vosso Pai do céu é santo. Bem-aventurados, sejam bem-aventurados, meus irmãos. Sejam santos, sejam merecedores do céu, sejam conquistadores do céu por uma vida de ascese, por uma vida dedicada, por uma vida de amor, por uma vida a Deus, dedicada a Deus e ao seu irmão. Sede santos, porque o vosso Pai do céu é santo. No mundo tão polarizado e tão em conflito, meus irmãos, essa palavra, esse momento, essa celebração, esse grande chamado de Deus é muito propício para a nossa vida. Deus abençoe você e venham benditos de meu Pai, venham bem-aventurados, venham santos e santas de Deus. Sejam santos, porque o vosso Pai do céu é santo. Deus abençoe.